Olá, chegamos para mais um episódio do nosso semanal 24Cast, podcast sobre muitos assuntos aí, ligado direto ou indiretamente a Bitrix 24. Aliás, se você está aqui no YouTube também nos assistindo, não deixe de dar o seu like aqui e se inscrever aqui no canal. E obrigado aí pela audiência. Se você está por áudio lá no Spotify também, é importante deixar 5 estrelinhas pra gente, tá bom? A gente passa por aqui geralmente às quintas-feiras, sempre com bom conteúdo, bom convidado. Aliás, hoje eu fiz uma coisa até um pouco diferente do que eu faço normalmente. Eu fui até o meu convidado. Robson Garcia, bem-vindo aqui, cara, a casa do 24Cast, e obrigado por abrir a casa pra gente, né? Bom, obrigado primeiro aí, 24Cast, 24Cast aí por esse convite. Obrigado por vir até aqui pra gente poder fazer esse bate-papo. Para mim, ainda é algo novo, eu não costumo participar muito de podcast. Mas eu acho que a gente tem bastante coisa para falar, especialmente no que diz respeito à utilização dos dados, no que diz respeito à inovação, né? E a gente passa muito por isso, tanto que a nossa missão, a missão da Neocredit é dar segurança para o cliente meter o pé no acelerador, né? E aí passa muito por entender vendas, por mitigar risco de vendas e por aí afora. Então, obrigado pela oportunidade. Vamos lá. O Robson já é meu amigo de longa data, fizemos um monte de negócio, sempre se esbarramos aí no ecossistema aqui joinvilense, e eu já estou há um tempo tentando trazer ele aqui, né? Mas ele tem uma agenda concorrida e vocês vão entender o porquê. Olha só, deixa eu só falar uma curiosidade. A gente vai falar um pouco sobre essa inteligência de dados, né? Para crédito, para vendas e tal, mas a Neocredit, que é uma das empresas do grupo aí da Global Cobranças, eu gravei no episódio 19 com o pessoal da Connect Inc., que é uma das empresas do grupo, legal, uma curiosidade. Então tá lá. Lá na época a gente falou sobre Big Data aplicado às vendas, foi um bate-papo bem legal, é um dos primeiros episódios, né? Hoje a gente já passou dos 200 episódios, mas fica essa curiosidade, quem quiser saber mais. Ô Robson, pra gente ir pro caminho certo, fala um pouquinho da tua carreira, cara, até chegar hoje você tá à frente desse negócio, né? Um negócio que você construiu aí com uma equipe e tal, mas fala um pouquinho do teu background de chegar até aqui. Fala dos pontos dos principais da sua carreira que te trouxe até esse lugar aqui. Legal, obrigado. Bom, eu sou um cara de processos, né? A minha formação ela é em administração, depois eu tenho 2 especializações que nada a ver, até que eu cheguei e fiz uma especialização em processos e trabalhei por quase 10 anos numa empresa voltada para software para melhoria de processos. Então, ali eu comecei a entender e aprender um pouquinho sobre os gaps organizacionais, um pouquinho sobre transformação digital. Foi quando a gente se conheceu, inclusive. Foi, né? Quando a gente... Exatamente, né? E aí essa pegada a gente começa a ver que muitas vezes a gente acha que estamos lá na inteligência artificial e está fazendo muita mudança na nossa vida, mas de fato ainda temos gaps básicos de transformação de processo, né? Quem trabalha muito aí com CRM sabe a dificuldade que a gente tem às vezes de mudar uma cultura, de trazer uma inovação para dentro dos processos. Depois desse tempo que eu trabalhei aí com BPMS, aí eu vim aqui para o grupo já há 9 anos atrás, e no grupo eu comecei a atuar e entender um pouquinho sobre a área financeira, especialmente de crédito, recuperação de crédito, até que em determinado momento, a ideia da Neocredit não foi minha, a ideia foi do Jackson André de Sá, que Deixa um abraço para o Jackson aí também. O investidor aqui do Grupo Global, e o Jackson, através do insight de um cliente, falou, puxa, nós podíamos fazer isso. E me convidaram para conduzir esse projeto, que depois eu vim a ser sócio fundador aí desde 2020, que a gente está aqui na Neocredit. Então, assim, foi algo muito natural, algo muito que foi criando musculatura para que a gente pudesse depois começar uma empresa do zero. Só quem começou sabe, você já começou, sabe o quanto é desafiador e o quanto também exige que a gente aprenda muito. E isso é um fator importantíssimo. Verdade. Mesmo estando debaixo de um grupo, né, como é a Global Cobranças, pode facilitar, mas tem muitos desafios, né? Aliás, aproveitando, já fala um pouco sobre a Neocredit, o que ela faz, qual que é a ideia de vocês, o que foi esse insight, né, que acabou se tornando a empresa. A Neocredit é uma empresa, é uma plataforma para análise de crédito.
E aí concentra dentro dela várias funcionalidades, como motor de crédito, como uma esteira para que essas aprovações possam acontecer, né? E ela está muito conectada ao RP, ao CRM, para que a gente consiga trazer essas features e dar segurança, né? Ou mitigar o risco das empresas. E hoje a gente está desde 2020, aí aquela coisa, 2020 começa o produto, a gente achava que ia por um caminho, pivota, vai para outro caminho. É natural também, né? 21, 22, a gente começou, desde 2020 o primeiro cliente nosso foi o iFood, né? Curiosidade, né? Mas aí até conseguir fazer com que o produto fosse o que ele se tornou hoje, teve um caminho grande aí, mas especialmente a gente tem um formato muito outside-in. Muito trazer informação, entender o que o cliente está passando e, a partir disso, trazer features. Isso nos tornou diferente ao ponto que hoje a gente está aí com 102 clientes já. E realmente é uma transformação muito grande. Já estamos sendo exigidos num outro nível, de maneira que o aprendizado e a diversão é constante. Hoje vocês atuam no Brasil inteiro em empresas médio, grande porte, ou vocês conseguem atender todos os tamanhos e verticais? São duas faixas, né? Empresas que necessitam analisar crédito, então especialmente aquelas empresas que vendem para o varejo, B2B, né? Estamos falando aí de B2B, embora o B2C acabe em algum momento entrando e a gente tem todas as features. O B2B2C, né? Ele vende para o C lá na ponta, isso, né? Mas especialmente o B2B, né? E no B2B a gente pega bastante esse mercado de quem vende para varejo, quem tem ticket aí de R$5 mil, R$10 mil, R$30 mil, ele pegando o Neocredit, ele sai usando no segundo dia, né? E, lógico, quando exige uma política mais complexa, como uma grande empresa, clientes nossos como Tigre, como Electrolux, como CIMED, né? Aí a própria política é mais complexa, aí depende de um tempo um pouco maior de atuação, mas a gente não limita a nossa segmentação, ela não é por tamanho de empresa, mas por forma de atuação. Não tem como falar de vocês se a gente falar de dados, né? No geral, que a gente vai falar bastante em dados. A gente estava falando aqui em off, você falou muito de, a gente, mais do que simplesmente entregar uma solução e tal, a gente também tem que apoiar as empresas, a levar dados estruturados, e isso é base para inovação, para transformação na empresa e tal. Eu queria que você ampliasse um pouco isso, a gente estava falando aqui nos bastidores, porque de fato é verdade, né? Sem dado, você não sabe para onde você está indo e muito mais para onde você pode conseguir. Você não consegue ter insights se você não para olhar o dado, né? Então, o dado ele é muito ouro, né? A gente fala isso que é talvez o nosso novo petróleo, né? O que você tem olhado aí para as empresas? Como é que vocês têm ajudado as empresas olhando para essa esfera? Sabe, Romuca, parece que é chover no molhado, né? Né? Quando a gente fala de... Mas a gente vive numa certa bolha, tem que tomar o cuidado, né, Robson? Tem que tomar cuidado. Não, eu falo que é chover no molhado porque, assim, eu estava numa reunião de uma associação da qual a gente está fazendo um projeto essa semana, e o pessoal lá falando muito de inteligência artificial, de robô, de que, puxa, a decisão ela pode ser tomada pelo gestor, a decisão de logística, a decisão de crédito, que nesse segmento esses dois pontos são muito fortes. Mas só que eles não têm ainda uma cultura de dados. Então, a gente precisa levar o final do prato, mas fazendo ainda o prato inicial. Porque essa cultura de dados ela está sendo muito difícil hoje, quando a gente precisa compartilhar dados em um lago de dados, por exemplo, que a gente utiliza muito isso. Ela acaba sendo dificultada pela própria cultura e entendimento de analytics dos próprios profissionais. Porque se você... Vou dar um exemplo aqui, que muito acontece, tá? A gente faz lá, muitas vezes, um behavior score, que é o comportamento dos clientes do nosso cliente. E quando a gente, às vezes, traz um score quando dá uma separabilidade boa, e eu tenho lá um percentual bom de ótimos e de ruins, e aquele que fica no meio, ele não separou, porque a estatística não separou. Quando eu tenho esse meio do behavior score, e às vezes o cliente vai lá e pinça um desses que não está definido se ele é bom ou é ruim, ele coloca em xeque todo o processo que foi feito da análise.
Porque eu tenho que olhar estatisticamente o que ficou de ótimo, o que ficou de ruim, mas e o centro, olhando estatisticamente? Então, esse simples entendimento de estatística e capacidade de análise de dados é outro ponto que atrapalha. Né? Então, assim, cultura da empresa, de compartilhar dados de forma segura, de forma anônima, é um ponto. Depois, eu entro na cultura e na formação do profissional, né, que a gente sabe toda a dificuldade que a gente está vivendo. E até eu consumir mesmo dado, né? Tem empresa que, cara, toma muita decisão baseada em feeling. Aliás, eu como empresário já errei nisso em um momento, já falei até aqui em outros episódios. E quando a gente até teve um episódio que eu gravei recente com o pessoal da Analisou, que nos ajudou nisso, cara, foi transformador. Assim, até a minha cabeça como empreendedor mesmo, né? Eu até falo que mudei de empreendedor para empresário, que eu passei a ter o dado como o meu aliado. E isso muitas empresas, de alguma forma, não colocam isso no centro, né? E talvez tenha a ver um pouco com a nossa cultura, né? E passa por esses 3 pontos. Então, a empresa não tem cultura, o profissional não está minimamente preparado. E o terceiro ponto que você conhece muito bem, que é a dificuldade de conseguir comunicar esses dados através de uma integração. Então, esses 3 pontos, a gente tem... Você veja, estamos falando de inteligência artificial, na nossa plataforma nós utilizamos inteligência artificial, utilizamos toda a questão de inteligência de dados, mas a dificuldade, às vezes, de acessar o dado. E, às vezes, nós temos que trabalhar junto ao cliente para ele poder entender de que forma analisar esses dados e como é que pode ser utilizado da melhor forma. Você acha que esse momento que já não é mais uma novidade, né, falar, mas ainda tem muita gente passando, essa questão da transformação digital, né, que também é uma coisa que é um assunto que você gosta, né? Sempre que eu te vejo em algum lugar, você também está trazendo esse assunto. Você acha que as empresas elas estão hoje dando muito um olhar para a inteligência artificial, que é importante, mas eu concordo com você que tem muita coisa que ainda precisa ser olhado, e a transformação digital dentro disso tudo está conseguindo acompanhar, ou eles estão tipo, beleza, eu estou transformando eu estou olhando para, você até meio que já deu esse spoiler, estou olhando para a inteligência aqui artificial, mas eu não sei se eu tenho um ferramental do lado, tudo para ancorar tudo isso, né, cara? Cara, eu não tinha refletido disso, que você falou, eu vou falar de meados de 2010, tá? Quando a gente tem as barbas brancas assim, a gente começa a olhar para trás. E a gente falava lá em 2010, muito fortemente, quando a gente trabalhava com melhoria de processo, de ambidestria organizacional. Uhum. O Sandro Magaldi, você deve conhecer, escritor, e o Salib Neto, eles falam muito dessa ambidestria, né? Ambidestria. E quando a gente fala de inovação, precisa ver é super difícil. Eu confesso para vocês que eu perdi 1 ano e meio da minha carreira tentando fazer inovação num lugar que estava muito difícil, porque não estava preparado. Então, é fundamental que a gente tenha essa ambidestria. Então, se nós estamos falando que nós precisamos ter o básico, que é a transformação para a utilização de dados, e, por outro lado, eu já estou sendo engolido pela inteligência artificial, eu preciso trabalhar nas 2 frentes. Eu preciso ter um tempo, e aí eu tenho aprendido como empreendedor agora, né? E o quanto é difícil ser gestor, né? E nesse aprendizado, eu tenho dito sempre que o profissional, depois de determinado nível, ele tem que dedicar um tempo do seu dia a dia, nem que seja ele o tempo do seu dia a dia, uma parte do seu dia a dia para inovação, para estratégias inovadoras. Dentro da organização não é diferente. Então, essa ambidestria necessita que, sim, eu preciso estar estruturando os processos. Eu preciso, sim, estar melhorando meu entendimento dos dados. Eu preciso, sim, estar estudando os dados. Mas, cara, eu tenho um time lá que já está olhando de forma diferente, vendo o que vai estar acontecendo no meu segmento, no meu setor, para que eu possa manter as 2 mãos funcionando. Sim, importante. Ainda, deixa eu voltar num ponto aqui sobre cultura de dados, que eu acho que é um ponto bem legal, né? O que você acha que está faltando para as empresas se aprofundarem mais? Porque hoje a gente tem ferramenta, né? Nós estamos aqui falando com uma solução de ponta. A gente tem muito profissional já se dedicando a isso. Aonde tem o gap hoje? Você consegue identificar pontos assim? Eu trabalho muito mais, Romuca, com o CFO, né? E com a equipe do CFO. Então, meu produto está muito mais segmentado para esse cara. A persona está muito no mundo financeiro. E no mundo financeiro tem uma diferença muito grande do banco, por exemplo, que já faz isso há bastante tempo, porque tem capacidade de investimento.
né, das empresas. E aí eu estou falando empresas de grande porte. Às vezes né? até líder do seu segmento, né? Com certeza, líder do seu segmento. E a gente vê que ela não consegue navegar neste mundo, né? Porque, primeiro, não consegue ter um budget definido para isso. Isso, por incrível que pareça, quando eu falo financeiro, que é o cara que mais lida com dinheiro aqui, é o que ele mais cuidou tem de orçamento de todo mundo, mas ele não olhou dele. Isso. E aí a prioridade acaba sendo, e aí por isso que eu já separei essa área, porque certamente na área de produção, na área produtiva, na área operacional, vamos dizer assim, já está bem mais evoluído, né? A engenharia tem trazido de forma muito mais consistente. E na área de vendas, Romuca, eu acho que está evoluindo muito bem. Sim, tem mesmo, tem uma cultura Eu vejo forte inteligência de dados muito forte. Eu trabalho de braço dado aqui com o pessoal da Connect, né, que você falou há pouco, e a gente, lógico, a geração de lead ela precisa usar a inteligência para fazer similarização de dados, e eles fazem isso muito bem. E eu tenho conectado Growth, muito né? com Growth isso. olha muito para isso. Né? Muito, muito. Então, eu acho que em diferentes momentos, estão em diferentes momentos, e a área financeira está acordando agora. Está acordando agora para ter um cara de dados dentro do seu time. E aí, você falou de dificuldade. Vamos voltar ao ponto 2, que eu falei inicialmente ali, que é exatamente ter profissionais que estudem a respeito disso. Né? Então é um ponto aí que eu acho que precisa melhorar. Além de, lógico, integração. Para mim, assim, no financeiro, o principal desafio, quando às vezes eu dificilmente perco o projeto para concorrente. Pela característica da nossa ferramenta, por ser muito outside in, não que a gente é melhor do que ninguém, mas pela forma como a gente se posicionou. Modelo de negócio. Modelo de negócio. E pela solução como um todo. Mas muitas vezes eu perco o negócio para mim mesmo, porque às vezes eu preciso integrar, eu tenho a política, eu monto a política aqui para o cliente, mas eu preciso integrar para devolver a informação para o RP. Ou para buscar a informação do RP para poder fazer parte da política. Isso, para mim, acaba sendo um bloqueio que às vezes o cliente fala, minha TI, não, aquele velho ditado, minha TI não tem tempo, vamos parar o projeto por aqui, o ano que vem a gente fala. Deixa eu pegar esse gancho, a gente tem falado, né, sobre 2 projetos em particular ali, um com a Connect, né, que é o nosso braço de integração, que é a nossa audiência que conhece, mas também a gente está falando de Bitrix também como uma das formas de integração, principalmente por essa questão de vendas ter inteligência, né, mitigar um pouco mais o risco da venda, principalmente esse mercado aí, usando plataforma como a de vocês, totalmente falando ali com o CRM, né? Queria que você falasse um pouco como é que as empresas podem também usar esse dado, claro, para essa inteligência de novas vendas, mas muitas vezes para também trabalhar a base, né? Porque o cliente, ao longo do tempo, hora ele está bem, hora ele não está, ele pode ter um problema de crédito e tal. Como é que o cliente pode, de fato, mitigar um pouco mais o risco em vendas, dando essa inteligência de dados, né, que a gente tem falado aqui? Pô, que baita pergunta, tá ficando experiente nesse negócio. Quantos episódios já foram? Cara, mais de 250, desde 2018. A gente vai aprendendo. Isso que nós nem falamos sobre isso antes. Não, de fato, cara. Assim, o que está ocorrendo... Primeiro, vamos lá. O CFO, ele pode, junto com o CMO ou com o cara de mercado, liderar esse processo e fazer a empresa vender mais. Aí, alô, CFO. CFO, ele pode liderar esse processo. E como ele hoje é visto, parece que eu tenho a área de vendas aqui e a área de financeira bloqueando pedido. Por quê? Porque não estamos falando da mesma língua. Né? Então, quando você fala isso, me remete muito a projetos que a gente fez. A gente acabou de fazer um projeto para uma grande distribuidora de material de construção no interior de São Paulo, meu amigo Pascoal, que é o CFO lá. De fato, a gente liberou mais de 150 milhões de crédito dentro do aquário. Então, vamos separar. Como é que o CFO pode ser mais efetivo nisso? Primeiro, definir rapidez. A Neocredit ela traz essa rapidez. Em 2 segundos está definido o crédito. Sim, não ou talvez. Se talvez, desdobra aí, no caso, para o analista ou para o coordenador, enfim. Então, o que acontece? Quando eu pego uma base de uma empresa, eu tenho 2 situações. Aquele cara que está comprando constantemente, está sendo avaliado constantemente. Que já é da base. Já é da base.
né? Mas eu tenho uma base que está amarrada no RP de inativos que está zerado. Que é histórico. Porque eu tenho o histórico dele, mas ele parou de comprar, então ele está zerado. Porque, de fato, ele é um cara que parou de comprar, então eu não tenho a segurança se ele vai continuar pagando para mim. Perfeito. Em tese, o relacionamento está parado, tem que ser revisto, né? Então, isso faz com que dentro do aquário já tenha muita oportunidade. Cara, isso é base de CRM. De CRM. E quando eu falo dentro do aquário, gente, eu estou falando de clientes atuais e clientes... e esse projeto que foi feito lá com o Pascoal foi muito nesse sentido, de clientes atuais e clientes inativos. Só os inativos, vamos falar de uma distribuidora, quantos clientes ficam inativos, fica lá, zerado no RP. Aí eu analiso eles e olho, caramba... Olha o potencial que tem aqui. O vendas, por que nós estamos gastando dinheiro para pegar uma região nova, um cara novo, se eu não estou trabalhando bem aqui? Então, aí já é um ponto que já dá uma possibilidade. E aí, num segundo momento, eu consigo similarizar essa base, né? Na Neocredit, hoje, a gente usa toda a tecnologia da Connect Inc., lá que você acabou de falar, que é um grande Big Data, uma inteligência de dados, uma empresa de inteligência de dados aqui do grupo. A gente similariza os melhores clientes e, a partir da similarização deles, eu consigo aumentar, aí sim, fora do aquário. Né? Então, quando eu pego fora do aquário, eu já entrego. E aí o principal, que é fundamental. Uma coisa é a força de vendas batendo num monte de gente que 20% vai dar negativo no crédito. Outra coisa é eu dizer para ele no mapa, cara, vai nos verdinho. Eu brinco sempre isso. Vamos no verdinho e não no vermelhinho. Porque quando eu vou no verdinho, eu sei que aquele cara, e já sei qual é o crédito, o limite de crédito que tem lá. Eu sei que ele vai passar. Então, olha a economia que eu tenho no time de vendas. Olha a informação que eu tenho no CRM quando eu pego essa base, atualizo ela. A partir daí, todo mundo que entrou pelo Neocredit já entra avaliado de crédito, né, numa pré-análise. Lógico que no momento da venda precisa fazer uma análise de novo, dependendo de cada política aí. E mais, a política está clara para a pessoa de mercado como para a pessoa do financeiro. E mais, essa política, dependendo do momento, da crise, da estratégia, ela pode ser ajustada, né? Por exemplo, eu posso ter um apetite de crédito maior na região onde eu não estou atuando, Perfeito. Onde o meu concorrente está. Você tem essa flexibilidade. Dentro do Neocredit, a gente consegue fazer esse ajuste. Que legal. Pô, isso aí é muito CRM na veia, né? Pô, tem uma frase clássica, né? Mas 5 a 7 vezes mais barato vender para um cliente que você conhece do que buscar um novo. E é exatamente essa linha que você comentou, né? E uma coisa que a gente talvez não falou nem pôs na pauta, mas você falando agora, ROI, cara, fala um pouco de ROI disso, porque quando você usa uma ferramenta como essa, às vezes você pode pegar um recurso, 2, 3 que estava ali e direcionar para uma outra tarefa. Eu não falo tirar o recurso, mas eu digo usar um recurso em outra tarefa mais eficiente. Isso já dá ROI direto, né? Cara, assim, lembra que eu falei de 2021 para cá, a gente vem pivotando. Né? Nossa persona sempre foi o financeiro. E a nossa solução ela estava voltada para dar ROI para o financeiro. O que é ROI para o financeiro hoje? Diminuir o custo que ele gasta com o birô. Perfeito. Que ele hoje tem empresa que gasta, sei lá, 150, 200 mil reais com o birô, mas que gaste 20, né? Já é considerado, já paga o projeto. O segundo ROI está relacionado a pessoas, né? Que as pessoas, os analistas possam ter, né, esse trabalho mais adequado. E o tempo. Tempo de logística, tempo de rapidez nesse processo. Cara, aqui eu já tenho ROI. Certamente. Mas só que eu comecei a perceber e a gente começou a ver que, por isso que o gestor da área de crédito, né, financeira, ele tem que estar junto com o gestor da área de mercado. Porque o cara de mercado começa a perceber que essa rapidez vai permitir ele vender mais e vender melhor. Sim, sem dúvida. Então, assim, isso aí já tem um aumento de receita, pode ser exponencial. Ligado à diminuição do risco de crédito, no momento que nós estamos vivendo, né? A gente que está aqui dentro do grupo, que tem cobrança, a gente já sentiu isso fortemente já no primeiro semestre. Olha só. O primeiro semestre vem aumentando a quantidade de inadimplentes absurdamente e dificultando a capacidade de poder fazer cobrança. Sim. Né? Então, cara, onde que eu tenho que investir? Na prevenção. Na prevenção. Certamente. Na mitigação do risco. E
em manter ou acelerar vendas. Então, assim, nós estamos num momento muito bom e essa tua pergunta vem você muito... perde o time, né? Se você está na venda, o cara fala, eu tenho que fazer a análise do teu crédito, leva, sei lá, 4 horas, um dia, já era. Ele já bateu na porta de outro. Tem empresa grande que leva uma semana, 2 semanas. Você sendo otimista? Está sendo otimista demais. Caraca. Eu vou dizer que essa é uma informação e é uma dificuldade que, numa empresa média, fica na mão de 1 ou 2 pessoas. Se essa pessoa entra de férias... Eu já fui numa empresa no Rio Grande do Sul que estavam 3 analistas na mesa para a implantação do Neocredit e eles me falaram, puxa, ainda bem que a gente teve essa iniciativa, porque quando a fulana entrava de férias, as outras ficavam doentes do estresse que é fazer análise de crédito. Porque a partir de uma política que está na cabeça da pessoa, da direção do vento, do know-how que ela conhece. Puxa, e aí eu trago a personalização para algo não que é matemático. Sim, sim. Né? Então, quando o analista o analista de crédito, o analista financeiro, o analista comercial que às vezes faz isso, às vezes é a administração de vendas que faz isso. Né? Quando ele se depara com uma ferramenta dessa, ele começa a ter método, ganhar produtividade e poder olhar para melhorias. Sabe aquele tempo de inovação? Ele começa a ter a partir do momento que ele automatiza o processo, que ele tem que ficar o dia inteiro até fora de hora fazendo. Faz sentido. Você falou de um ponto aqui várias vezes que é integração, né? E hoje, para mim, não tem solução mais que sobrevive isolada, né? Ou você integra ou você não participa do jogo, né? Queria que você falasse, vamos falar um pouco desse assunto. Quanto vocês se prepararam para integrar com outras plataformas, né? Desde estruturar a API, né? Que não tem como... Não sei se o produto já nasceu API first ou ele nasceu e a API nasceu junto. O que vocês têm olhado para outras ferramentas? Como CRM, né? A gente já falou aqui que não vejo a ferramenta de vocês isolada de CRM e é um bate-papo que a gente está tendo aqui em off para preparar. Então, se você da base aí de algum CRM aqui da casa, certamente você vai chegar em algum momento a saber que a gente tem essa integração. Mas que você falasse desse aspecto, Robson, quanto vocês estão preparados, porque tem isso também, que muita gente, falando até como Connect aqui, nos procuram e quando a gente vê não tem tecnicamente preparado, né? Não adianta você o outro não mas eu sei que vocês sempre conseguem dar um jeito aí para que isso flua, né? Fala um pouco desse aspecto, porque ele é importante, né? Muito importantíssimo, cara. Sem isso não sobrevivo. Né? E é uma barreira, como eu falei, que eu encontrei no passado, mas que no futuro a gente foi aprendendo. Primeiro, assim, a gente já nasceu com a API. É lógico que ela foi melhorando muito ao longo do tempo, porque eu começo a entender todas as variáveis que eu preciso do RP na entrada. Sim. E normalmente tudo que eu devolvo na saída, depois você pode cortar essa parte, eu acho, ou não sei. E normalmente tudo que eu devolvo aí na saída, né? Então a gente tem hoje... Tem entrada API, e saída, né? Entrou dado e sai dado. Né? A gente já tem hoje a API já publicada, então qualquer um pode entrar lá e verificar qual é a nossa API. Porém, isso não é suficiente. Né? Então, quando nós falamos de RPs de mercado, nós já temos integrações pré-prontas não nativas, porque os RPs, de novo, os RPs são fechados para isso. Muitos. Ele podia ser aberto para isso, facilitar a vida do cliente dele. Principalmente eu falo os mais contemporâneos aí do mercado, né? Eles ainda têm essa dificuldade. Né? Dá para entender, assim, né? São RPs de 20 anos. Tá certo. E também tem a isonomia dos dados. Isso. Todo mundo meter a mão, começa a ficar bagunçado isso, mas tem forma de fazer isso. Então, em alguns casos, a gente usa um middleware para fazer a integração. É o caso de uma integração com um grande player do segmento de construção, que eles usam o Mulisoft e a gente usou o Muli como base para fazer a integração lá que com o SAP, né? Que é o middleware dele. Existem casos que a gente criou do lado de lá um time para fazer a integração. Então, assim, eu tenho um time para fazer a integração de Proteus, que é muito comum a gente encontrar esse cliente. Então, é muito comum que não tenha braço do lado de lá. Então, a gente faz o lado de lá também, sob a gestão do cliente. Né? Como é o caso da parceria que nós temos aqui com vocês da Connect, que aí com o TOTUS Wintor, né? Que também a gente está... vocês fazem esse trabalho de trazer o lado de lá e a gente conectar com o Neocredit aqui, né? Então, cada caso é um caso. E quando o cliente... E a maior dificuldade é quando o cliente tem lá um fornecedor que tem essa barreira, essa dificuldade de fazer consumir uma API ou enviar esse dado, fazer um serviço lá para poder enviar esse dado para nós. Então, essa é uma dificuldade bastante
bastante grande, que às vezes enrosca o projeto demora mais tempo, porque esse processo acaba sendo demorado. Então, assim, eu digo para você que do lado de cá eu faço da forma que o cliente quer. Tem cliente que tem o Intor é um caso, que ele quer que a gente pegue a informação direto na base de dados. Isso existe. Tem cliente Wintor que tem as APIs prontas e tem cliente Wintor que você apoia e eles trazem as APIs para poder conectar com o Neocred. Não encontram padrão. Isso falando de um ERP. Né? E eles todos ainda têm a condição de estarem em estágios diferentes, versões diferentes, customizações tem diferentes. Muitas variáveis aí. Já quando nós falamos de CRM, muda um pouco. Sim, porque mais padronizado. Difícil não ter essas possibilidades. Eles já nasceram num cenário mais estruturado, né? Pega o exemplo do próprio Bittrex, né? Que a gente tem um tempo que a gente trabalha e sempre teve API, né? Então isso nunca foi um problema. E os demais também, assim, eu não tenho tido problema. Então, são muitas vezes eu tenho a entrada do dado de clientes novos vindo do CRM. Então, isso que vem do CRM normalmente não dá problema. E dados de clientes atuais vindo do RP. Né? Então, vindo do RP, eventualmente a gente tem um problema. Mas aí a gente faz via API, faz via troca de dados. Sim. A gente tem também solução para que o projeto não fique parado, onde a gente recebe esses dados, onde ele consegue manualmente fazer um input desses dados diariamente para que a gente tenha atualizado. Então, assim, sinal de fumaça, código morto, nós recebemos de diversas formas aí. Sim. Talvez um ponto que eu não tinha pensado na pauta, mas me remeteu que a gente está falando muito de dado, né? Mas talvez muita gente que está ouvindo ou vendo e tal pode estar pensando, mas e aí LGPD, onde fica tudo isso daí? Acho que é bom você falar disso também, porque é um aspecto que é importante, né? Tá todo mundo preocupado também, né? Bem importante, né? Hoje a gente finalizou no início do ano já um ano de trabalho em cima de LGPD. A gente contou com uma consultoria que é especialista nisso, no sentido de nos orientar de que forma a gente trata esses dados. Práticas. A gente já nasceu 100% AWS, então não estou fazendo propaganda aqui, que podia ser Azure, podia ser qualquer um, mas já nos dá um nível de segurança já nativo, né? Então tudo que tem, ele passa por AWS. Mas o tratamento dos dados, ele necessitou ali de bastante trabalho nosso. Né? A nossa política de segurança da informação, a PSI ali, ela traz vários documentos e várias informações que precisam ser tratadas, aí, seja com nossos colaboradores, seja na forma como a gente anonimiza o desenvolvimento, seja na forma como a gente faz e na frequência com que a gente faz pentestes constantes. Então, assim, quando eu comecei a entrar em grandes players, em grandes empresas, a gente começou a ser exigido de algo há 2 anos atrás aí, e que a gente vem se adaptando. E também no grupo aqui a gente já tem essa cultura muito forte, né? O grupo investe muito em segurança da informação. E vocês acabam orientando também os clientes, porque mas o LGPD já é um assunto de muito tempo, mas ainda tem dúvida no mercado. Vocês acabam também orientando eles nesse aspecto? Um exemplo. É muito comum o cliente, porque nós somos plataforma de crédito e não apenas motor de crédito. É muito comum falar de motor de crédito. São dois aspectos, é legal. São coisas diferentes, né? O motor de crédito é uma das funções que tem o Neocred. Ok. Mas por que a gente é plataforma? Porque a gente interage também com o comercial. Perfeito. Essa interação não é só gerar o crédito e entregar no RP, não. Eu gero crédito e aviso o comercial que está liberado para ele, por exemplo, de alguma forma. O comercial pode solicitar uma análise de crédito pelo WhatsApp, bater no Neocred, usar a política A e devolver para ele o retorno. Né? Então, ele pode ir no próprio Palm ali, que ele faz o pedido, e colocar num ponto específico integrado no Palm, onde ele coloca o CNPJ, eu vou lá, porque ele pode estar passando por uma rua, viu um mercado e que não está na lista dele, e ele pode, olha, coloca esse mercado. Posso vender ou não? Boa. Só que o retorno para essa pessoa, para esse vendedor, para esse profissional de vendas, a gente tem que tomar muito cuidado no que a gente retorna. Então, tinha cliente que fala, não, retorna o relatório. Eu falo, não, a gente não pode retornar o relatório. Nós retornamos o resultado da política. Entendi. Porque no relatório pode ter o nome do... Primeiro, tem uma informação importante,
sensível, que é o CPF do sócio. Perfeito. Porque quando eu analiso uma empresa, eu analiso a composição societária. Às vezes eu analiso até os sócios, dependendo da política da empresa. Né? Então, essas informações a gente orienta que tenha muito cuidado. Outro ponto importante, existem empresas que, na sua política, utilizam o SCR, que é a informação do Banco Central. Para que tenha informação do Banco Central, o SCR completo, eu preciso que seja solicitado ao cliente, né, que é analisado, a autorização. Então, são situações específicas do nosso negócio que a gente hoje tem se adaptado muito e prestado muita atenção, porque é algo muito sério. Legal. Bom, quem quiser saber mais sobre a Neocred, a gente vai deixar todo o material, vamos deixar o LinkedIn do Robson, pode fazer contato e tudo mais. E, pô, cara, queria te agradecer aí pelo bate-papo. Já deu tempo? Estamos aqui, passou de meia hora aí já, né, produção? Aí, ó. Eu conheço aqui o meu time aqui. E talvez eu esqueci de alguma pergunta, deixar o microfone aberto aqui, ou a gente não falou e você lembrou, pô, fica à vontade. Queria agradecer por nos receber aqui na estrutura de vocês, na casa de vocês. Estamos aqui na mesma cidade e a gente falou, vamos casar isso aqui, vamos fazer uma visita, né? Até agradecer aqui o pessoal da nossa produtora aqui, e o Filmes também, que topou com a gente. Cara, acho que eu esqueci de alguma pergunta. Por favor, o microfone é seu. Não, eu acho que vou deixar aberto para a gente poder fazer uma segunda daqui a um tempo. Boa. Mas, assim, aquele profissional de vendas que está tendo dificuldade nesse processo entre vendas e crédito, aquele profissional de vendas ou aquele time que está com dificuldade e precisa de uma solução que dê rapidez nesse processo de análise de crédito, seja no aquário ou fora do aquário, entre em contato com a gente, o site e os contatos vão ser disponibilizados aqui no podcast e no YouTube, de maneira que, cara, eu agradeço esse bate-papo. Desculpa aí se a minha falta de prática. Não, que é isso. Eu costumo dizer o seguinte, né, que mais do que explorar um assunto profundamente, né, o 24Cast é um podcast de insight, né? Então o que a gente está trazendo aqui é um insight e mostrar, olha, se você tem esse problema, deixa eu te dar aqui um alerta. Tem empresas já pensando nisso, que é o caso da Neocred, né? Então nossa função aqui é muito mais isso, trazer novidade, colocar o nosso mercado, o nosso ecossistema ligado naquilo que tem acontecido de bom e que pode ser conectado com as ferramentas que a gente trabalha, sabe? Então, muito mais que isso é deixar aqui alerta para o CFO, para gestores de vendas e a gente tem muitas empresas distribuidoras e tudo mais aqui dentro do ecossistema, que se você já sente que tem essa ineficiente, já se sente ineficiente e quer ganhar musculatura, quer mitigar riscos e tudo mais, pô, troca uma ideia aqui com o pessoal da Neocred, tenho certeza que vocês vão juntos construir coisas boas. Robson, mais uma vez, cara, obrigado, viu? Obrigado. Gente, chegamos ao final aqui do mais um episódio do nosso 24Cast. Lembrando que a gente passa por aqui toda semana. Não deixa de deixar seu like, de se inscrever aí nos nossos canais. E nos vemos no próximo conteúdo. Até lá.